Posso falar uma coisa bem rápida? Pode. Ontem, né, sobre o calor, ontem, sabe como eu me refresquei? Hum. A gente tava comprando aqueles galões de água de 5 litros, né? Eu peguei um que acabou ontem e enchi de água. O meu Dino pegou o galão de mim, né? Eu peguei pra me beber porque eu tava morrendo de sede. O meu Dino pegou o galão de mim, me tacou ali água. Eu fiquei toda Ah, molhada. te deu E um pior que depois banho. e molhou meu cabelo também. Só que o pior é que depois ele pegou areia e jogou no meu cabelo areia. O Tá, bom é que foi bem pouquinho. pessoal, livro de matemática ou didático. Lá na página 34 que a gente tem que corrigir um tema, né? Oi, Sara. Prof, depois a gente chegar à página. Qual é mesmo? Ah, página 33, eu posso falar o que eu botei? Em qual página? 33. 33? Mas 33 a gente fez junto. Não, ali o exercício A, B, C e aquele pontinho. A gente não respondeu esse? Respondeu. Não, Não? não respondemos, não. Ah, então Não. vamos para a página 33, então. Eu achei que a gente tinha respondido. Oi, Sara. Outra coisa, sabe aquele do pato na página 32? Eu fiz com a minha mãe esse exercício. Tá, o do avião. Sim. Bom, então lá na página 33 do livro didático, embaixo dali do caminho que o Antônio fez para ir para a escola, né? Então o exercício, a letra A, tá falando que no total quantos metros o Antônio caminhou? Fala, Sara. 1.200 metros. 1.200 metros, né? Então o Antônio caminhou 1.200 metros. Tia, Oi. você está na B? Na A 33. Eu botei ao contrário, eu botei assim, né? Não. O total que ele caminhou é 1.200. Tá? A B. Ele caminhou mais que 1 quilômetro ou menos? Mais. Mais que 1 quilômetro, né? 1 quilômetro é igual a quantos metros? 1.000, né? Ele caminhou 1.200, então ele caminhou 1 quilômetro e 200 metros, né? Sim. Ô, prof, e eu digo, se hoje tiver outro galão, eu vou fazer a mesma coisa que eu em mim mesma. Porque molhou, mas você frescou. Tá, então a B, ele caminhou mais que 1 quilômetro. Tá? Depois, na C, a C era pessoal, né? Ela pediu para a gente traçar na malha um outro caminho que ele poderia fazer para ir na escola. E aí a gente tinha que escrever ali o passo a passo, né? Que nem tem ali no exercício 6, lá em cima, a gente teria que fazer aqui embaixo. Oi, Professora, onde? eu Onde é que tu tá? Professora, até minha tia. É que eu acho que a gente poderia fazer a mesma coisa, mas só aqui embaixo. A gente poderia pegar o início, aquele pontinho, pegar, fazer 5 coisinhas até aqui, aí depois a gente faz 6 pra cima. Tá, o jeito que tu fez não tem problema. Tu pode, 7, na verdade. tu pode fazer do jeito que tu quiser. Aí só tem que explicar como é que era que tinha que ele ia caminhar, tá? Evelyn, o que que tu tá com Ok. dúvida? Onde tu te Tá. perdeu?
era a página, porque eu não tô achando. É a 33 do livro didático. A gente tá corrigindo o tema. Prof, Oi. eu fiquei com dúvida nesse exercício do pontinho, e aí eu só tracei a linha que ficou assim, ó. Tá. Tu traça a linha aí, tu tem que dizer, ele caminhou tantos metros, no teu caso, ó, ele caminhou 100 metros, tá? Depois ele virou à direita, caminhou mais 100 metros. Né? Aí é assim que a gente tem que colocar. Caminhou 100 metros, virou à direita, caminhou mais 100 metros, aí virou à esquerda, caminhou mais 100 Ô, metros. tia, Oi. hoje é sem dúvida o dia mais calor do mês. Mais calor, isso aí. Mais quente. Por enquanto tá. Sara, como é que tu botou a tua resposta? Aonde? Do Na C? pontinho da C. Isso. Eu botei assim. Escreva o passo a passo do caminho que você criou. Eu botei assim. Eu botei 1, 2, 3, 4. Botei assim. No primeiro. Caminhe 300 metros. Tá? Na 2. Vire à esquerda. 3. Caminhe 400 metros. Tá. E 4. Vire à direita. E 5. Caminhe 200 metros. Assim. Tá. E como é que ficou teu desenho? Tu fez lá em cima? Não? Eu não fiz. Tá. Eu fiz um desenho? Eu fiz um desenho. Ó, essa parte aqui, ó, de laranja, de Que verde. tu pintou. Ó, essa coisa de verde aqui é a coisa que a gente fez no 6. E esse daqui de roxinho é o que eu fiz. Tá. Eu fiz assim, ó. Tá. E me diz uma coisa. Quantos quilômetros ele percorreu? Peraí. Ele percorreu 900. 900? Oi, Evelyn. Eu posso falar que eu botei assim na C? Pode? Quer dizer, no pontinho. O pontinho eu botei assim. Virei à direita. Quer dizer, direita. No segundo traço, que na segunda linha eu botei caminha. Eu não sei se é o número certo, porque eu não sei muito o número, se é que é o 6 e o 00. 600. 600 metros. Aí vire à esquerda e caminhe. Caminho quanto? Caminhe. Vire à direita e caminhe. Tá, só que tu tem que dizer quantos metros, quantos quadradinhos ele tem que caminhar. Ele vai virar à esquerda e vai caminhar quantos metros, quantos quadradinhos? 100, 200, 300. Depois ele vai virar à esquerda e ele vai caminhar quantos quadradinhos, quantos metros, tá? Isso tem que colocar. Tá? Cada quadradinho é 100 metros. Então, se ele caminhou um quadradinho, ele vai caminhar 100 metros. Se ele caminhou 2 quadradinhos, 200 metros. Tá? Oi, Luiz. Eu fiz um pouquinho. Eu falei, eu fiz vire à esquerda, caminhe 500 metros. Mas pode fazer assim. Peraí. Vire à esquerda, caminhe 500 metros. Pode ser assim, ó. Suba 600 metros? Pode ser isso ou não? Não pode subir para cima, não? Subir? Não, aí ele tem que virar. Se ele tá à esquerda, né? Ele vai dobrar à direita e vai caminhar mais tantos metros. Ou à esquerda, né?
Ele Tá. vai caminhar à direita. Ele vai caminhar à direita ou à esquerda que tu falou? Esquerda. Tá. Então ele vai caminhar à esquerda. Depois ele vai virar. Caminhando. Aí ele vai virar à direita. E vai caminhar mais tantos metros. Professor, Oi, João. eu posso. Já como eu botei? Pode. Eu botei tipo Google, vou falar tipo Google. Ele andou na verdade é 1 km e 100 metros. Eu botei 1.100 metros. Aonde que ele caminhou 1 km e 100 metros? Eu vou dizer agora. À esquerda, em 600 metros, suba 400 metros à esquerda. Ai, ele caminhou 1 Ai. km e 100 no teu novo caminho. Sim, Tá. aí eu esqueci de botar vírgula. Aí também confuso. Agora eu botei uma vírgula. Vírgula, à esquerda 100 metros. Agora, vírgula, acima 100 metros. Fica assim, ó. É acima? Ou dobrar à esquerda ou à direita. Ele tá caminhando à Aqui, ó. esquerda, tu dobra à direita. É esse caminho aqui por baixo, ó. Ele pega aqui, Ele pegou à aí vem esquerda, dobrou à aqui direita. e foi. Ó, ele tava à esquerda, ele dobrou à direita, caminhou tantos metros, dobrou à esquerda, caminhou tantos metros e dobrou à direita de novo, caminhou tantos metros. Professor, mas a minha mãe disse que a minha direita é essa aqui, ó. Eu escrevo com essa mão aqui. Então ela disse que essa aqui é a minha direita. E essa é a minha Não, a tua esquerda. direita é essa daí que tu levantou agora a segunda vez. O nome do livro é Como Ir Olha ao aqui, ó. Mundo da Luz. Então eu vou ter que ajudar Olha aqui, ó. A minha direita. A gente tá em espelho, tá? Eu e tu. A gente é um espelho. Tá? A minha direita é onde tá o meu relógio. A tua direita é onde tá a minha. A minha esquerda é essa daqui da Pra mim pulseira. não. Pra mim também. A tua esquerda é essa aqui. É o contrário dessa aqui. Mesmo que eu não tenha nada. Então tá. Oi, Lídia. Não, filho. Ali no pontinho eu coloquei. Ele caminhou 100 metros e virou à direita. Subiu e virou à direita novamente. Subiu 200 metros e virou à direita. Caminhou 300 metros e subiu. Que é aqui, ó. Tá, só que o subiu, vocês não precisam colocar. Você só coloca que ele virou à direita ou à esquerda, tá? Porque é um mapa. Ele não subiu. A gente tem que saber a direita e a esquerda só. Ô, prof, tá esquecendo ver bem, por causa que na câmerazinha que fica no canto, ela tá toda hora bugando as linhas. Não, E aí não dá pra eu tô ver. vendo. Tu tem que dizer assim, ele caminhou 100 metros, dobrou à esquerda, caminhou mais 100 metros, dobrou à direita, caminhou mais tantos metros. Entendeu? Ele não precisa. Tu não coloca que ele subiu, tu só coloca que ele dobrou à esquerda ou à direita. Aí tu tem que ver a posição onde ele tá pra saber qual é a esquerda dele e qual é a direita. Tá? Tu coloca o livro de frente pra ti e vê qual é o teu lado esquerdo e qual é o teu lado direito. Tá? Oi, Mariana. Posso falar que eu botei na C? Pode, mas tem que cuidar que tá falhando o seu microfone. Tenta repetir. Caminho 400 metros. Aí vire à direita. Tá. Caminhe 500 metros. E ande 200 metros. Tá, peraí. Ele caminhou 400... Como é que é? Tia. Repete? Ele caminhou 400 metros. Tá. Aí ele
direita e caminhou 500 metros. Tá. Aí ele foi pra cima e caminhou 200 metros. Tá, mas aí ele não chega. Ele tem que caminhar 300 metros pra chegar na escola. Ah, Essa tá. última. Oi, Tá. Sara. Pode ir no banheiro, Nicole. Prof, eu posso ler a 7 da página 30? Só um pouquinho. 34? Só um pouquinho. Oi, Jennifer. Eu posso falar aqui que eu botei na C? Pode. Na C eu botei assim. Primeiro, caminhe 400 metros. Segundo, vire à direita e ande mais 500 metros. No terceiro eu botei, e caminha mais 100 metros para chegar ao seu destino. Uhum. Aí agora eu só vou fazer a soma para ver quantos Quanto ele quilômetros ele... caminhou. Tá. Oi, Miguel. Vou falar que eu botei, tá? Tá, só um pouquinho, Miguel. Tá certinho, Mariana. Só a única coisa que ele caminhou 3 quadradinhos pra cima, né? Então tem que colocar no último 300 metros. Fala, Miguel. Ó, eu fiz assim, olha. Aqui na malha eu botei assim, olha. Tá. 500 metros. Aí tal aqui, tá vendo? Tá, tô vendo. Aí eu botei assim. Ele caminhou 500 metros. Peraí, ele caminhou 500 metros. Depois, mais 200 metros. Depois, ele virou à direita 100 metros. Tá, mas Mais 200 metros. E depois virou 100 metros. só que primeiro ele caminhou 100 metros, né? Pra depois caminhar os 500, não foi? Ele caminhou 100 metros, aí ele dobrou à esquerda e caminhou 500 metros, não foi? No teu desenho. Foi, me Temos que enganei. botar isso. Oi, Luiz. Eu posso falar o que eu coloquei? Pode? Na C? Pode. Rapidinho. Vire à direita, caminhe 400 metros. Vire à direita, caminhe 400 metros. Vire à esquerda, caminhe 500 metros. E vire à esquerda e caminhe 100 metros. No começo, eu coloquei direita. Tá. Aí, eu vou colocar assim. Ele andou 10.000 metros. Não sei. 10 Mil mil metros. metros? 1.000 metros. Não, tu tem que 1.000 contar. metros? Não, tu tem que contar quantos. Ó, ele caminhou primeiro quantos metros? 400. Depois de 400 metros ele caminhou quanto? 500. Tá. Depois? 100. 100. Aham. Ó, 4 mais 5, quanto dá? 9. Mais um? 10. 1.000? Isso aí, 1000 metros. Pode mostrar como é que ficou meu desenho? Pode. Eu só fiz uma linha. Aqui. Eu não sei se está certo. Tia, não tá conseguindo ver. Tenta chegar mais perto. Aqui, é esse daqui. Não tô conseguindo ver, Luiz. Tá muito longe. Tá, agora eu consigo.
Ok. Tá bem. Oi, Arthur. Tia, vocês estão na 33? Na 33. Então, eu acho que o meu dia não tem mesmo. Eu tô lá na 35. A gente tá corrigindo o tema. Oi, Jennifer. Tia, duas coisas. Primeiro é que o Antônio caminhou bastante quando eu fiz os cálculos. Por causa que, pra mim, deu 1.000 metros, tá certo? Aí imaginei que ele, tipo, num calorão, ele chegou na escola suado depois de caminhar 1.000 metros. Pois é, caminhou bastante, né? Prof, Só um minuto. Oi, Miguel. Tia, posso falar o que eu botei agora que eu arrumei? Mas deixa a Lívia falar porque é bastante coisa e deixa ela falar primeiro. Tá, fala, Lívia. aqui no meu, do pontinho, tá perguntando quantos quilômetros ele percorreu agora. Eu não tenho muita certeza se é pra mim contar só os quadradinhos que estão entre aqui ou esse daqui também, ó. Todos que ele caminhou. Todos que tu puxou uma reta, ele caminhou. Então, meio que seria esses aqui assim. Isso aí. Cada quadradinho então- vale 100. Então não é 8 quilômetros, não. Fala, Miguel. Tá, eu botei assim. Olha, e pra não apagar tudo, que era muita coisa que eu tinha escrito, ó, eu fiz assim, eu escrevi meio que aqui, Tá. aí eu botei umas setinhas. Tá. Assim, eu botei lá no início. Ele caminhou uns 100 metros. Depois ele caminhou 500 metros. Depois mais 200. Desculpa, metros. Depois ele virou à direita 100 metros. Mais 200 metros. E depois virou 100 metros. Tá. Assim, ó. Tá. Fala, Arthur. Tia, você lembra que a gente tinha falado que ele tinha andado muito, que ele ia chegar suado na escola? Pelo menos ele vai ficar fitness. Vai mesmo. Vai emagrecer. Vai mesmo. Oi, Jennifer. Eu vou te mostrar aqui, ó, tia. Eu não tinha te mostrado, mas ficou assim. Eu não sei se tá certo. Certinho, isso aí. Perfeito. Agora a gente vai lá para a página 34. Na página 34 diz assim para nós. Você já ouviu falar de um esporte chamado alpinismo? No alpinismo, Sim. o atleta escala montanhas a pé. O alpinista brasileiro Valdemar Niklevski já escalou o Everest e muitas outras montanhas. Observe o quadro a seguir e algumas montanhas procuradas pelos alpinistas. Então, ali tem o nome das montanhas, a altura da montanha e aonde elas estão localizadas, tá? Então, a K2 tem 8.611 metros lá no Paquistão. A Aconcagua, 6.961 metros na Argentina. Alpamil, 5.947 metros no Peru. O Everest, que é a maior, 8.848 metros no Nepal. E a McKinley, 6.194 metros no Alasca.
E aí aqui embaixo tem as imagens, né, dessas montanhas, né, que os alpinistas escalam. E aí a gente vai lá para a página 38. Oi, Juan. 38 não, 35. O Everest é a montanha mais alta para mim, porque não tem outras montanhas aí. Mas também tem uma maior também, que é o Monte Tiret. Qual é o tamanho, sabe? Não, mas eu sei que é alto. Sabe que é alto. Oi, Yasmin. Tia, a página 35. Isso, 35, eu tinha dito errado. Oi, Yasmin. Eu tenho que te perguntar uma coisa aqui da página 35. Tem uma pergunta aqui que se repete, que é escreva o número de sua altitude com palavras. Só que Yasmin, eu também achei isso. Só que ali, ó, a Everest, escreva o nome, é a da Everest, aí depois é da Everest, aí tu separa da Everest, aí depois vem do Peru, que tu faz a mesma pergunta, só que com do Peru. Isso aí. Eu também me confundi. Diferente. Dá uma embaralhada na cabeça da pessoa, é muito estranho. Pra mim não deu, foi fácil isso aí. Cara, Prof, antes de eu ver essa página do livro, eu já sabia que o Everest era a montanha mais alta do mundo. legal. Outra coisa, a única montanha que eu conhecia antes de eu ver isso no livro era o Everest, só. Tá. Oi, Luiz. Só uma coisa, pode falar que eu coloquei na... Pode, lê e responde para nós. Então. Qual é a montanha mais alta entre essas 5? Eu coloquei Everest, 8.848 metros e em Peru. Isso. Não, é em Peru? Não. O Everest é no Nepal. Ô, tia. Ô, prof. Só um minuto. Oi, Evelyn. Eu posso falar que eu botei na A? Pode. Na A tá dizendo qual é a montanha mais alta entre essas 5. Aí eu botei a montanha Everest. Isso aí. E aí escreva o número da altitude. Qual é a altitude dela? Oi, Diego. A número 7, o primeiro pontinho. Eu não entendi. É o tamanho. Tu vai escrever com palavras a altitude do Everest. Então, o 8.848, tu vai escrever com palavras. Oi, Arthur. Ô, tia, olha, eu fui da A até a C. Quando você estava corrigindo o tema que eu já tinha corrigido, já fui passando das páginas. Mas na C eu não entendi um negócio. Isso aqui era tema? Hã? Essa página era tema? Ah, sério? Sim, sério. Essa Não sabia. Eu só fiquei com dúvida ali na C por causa do KM. Eu botei o nome das montanhas e consegui botar o dos metros, só que do KM eu não entendi por causa do quilômetro. Agora a Eu Sara, sei, mas... a Sara vai responder a C pra nós. Oi, Lívia. Prof, uma coisa, primeiro, eu achava que era K2, que era em Paquistão, a montanha mais alta. Não. E segundo, como é que é o nome? Eu, simplesmente, né, eu achei bem estranho a página 34 ser de tema e a 35 não ser. Mas aí, pra nem fazer confusão, pra se não fosse, né, já nem fiz. Aí agora é que tu falou que fez, eu falei, aleluia que só errei o A, por causa que o medir com o que eu tô fazendo, e o C. Tá. Então, a B. Qual é o país
que fica a montanha mais baixa entre essas que a gente viu? Peru. O Peru. Isso aí. E qual é a altitude da montanha do Peru? 5.947. Isso, 5.947. Agora, na C, a gente tinha que colocar o nome da montanha, o quilômetro e os metros de cada uma, tá? Então, Sara, como é que ficou? Ficou assim, a montanha Everest, 8,848. Oi? Eu vou repetir. Quantos quilômetros? Quilômetros. 8,848. Não, fica assim, Everest, quilômetro, 8 quilômetros. E 848 metros. Lembra que um quilômetro é igual a 1.000 metros. Prof, eu errei. Depois da vírgula são os métodos. Eu não falei. Isso. E o K2, a montanha do K2. Eu botei 8,611. É a mesma coisa do Everest. Tá, não, aí tu põe 8 quilômetros e 611 metros. Pode repetir, tia? K2. A segunda. K2, tu coloca o 8 ali antes do quilômetros. E antes do metro, 611. Mas, tia, assim, na segunda, né? É. E qual é o nome da montanha? K2. K2? É. Tá indo da maior para menor. A segunda maior é a K2. O nome da montanha é K2? É. Nossa. Que nome? Oi, Sara. Eu vou falar do Aconcagua. Tá. Eu vou falar primeiro os metros. 6.961 metros. Tá, e como é que fica a parte do quilômetro e a parte do metro? A parte dos quilômetros ficou assim. Peraí. Ó, tia vai te ajudar. Ficou 6 quilômetros. 6 quilômetros e 961 metros. Ô, prof, Oi. só uma dúvida, que quando acabou a aula de português, o PC tinha desligado, né? Bem no finalzinho. Só que aí, tu passou o tema? Não. Não? Tá, é por causa Pode, que... Matheus. Pode ir no banho. Oi. Pode repetir do Everest? 8 quilômetros. Peraí. Everest, 8 quilômetros e 848 metros. Ô tia, onde vocês estão? Que eu tô no pontinho. É que eu A acabei gente tá de na sair. letra C da página 31. Eu ainda não cheguei lá. Gente, isso era tema. Era só pra corrigir, não era pra fazer. Já era pra estar feito. Eu fiz, só que eu fiz errado. Tá, mas aí a gente tá Eu fiz corrigindo. tudo. Aí agora quem fez errado arruma. Ô tia, Oi.
fiquei com um pouco de dúvida aqui no quadrado. Tá, aqui vai mostrar pra vocês como é que fica o Aí eu quadrado, ó. peguei tudo. Olha só, a gente coloca os nomes aqui, na ordem, tá? Então, é o Everest, o K2, o Aconcagua, o McKinley MC Kirley. e o último é o Alpamayo, tá? E aí, ó, Deixa eu te... lembra que tá 8.611 metros? A gente vai colocar o que é quilômetro aqui e o que continua sendo metro aqui, ó. Então, do 8.611 metros, o 8 do início são 8 quilômetros. Então, a gente coloca 8 quilômetros e 848 metros. Ô, prof, Ah, pode me falar a ordem das montanhas que fica? Por causa que eu acho que ficou errada a ordem. fica Everest, K2, Aconcagua, McKinley e Alpamayo. Depois, ó, o K2, 8 metros, ó, 8 quilômetros e 611 metros, ó. Tá? Depois o Aconcagua, 6 quilômetros, 961 metros. Depois o McKinley, 6 quilômetros, 194 metros. Prof, O último, o Alpamayo, 5 quilômetros, 947 metros. Ó. Fala, Lívia. tu pode falar as duas depois da K2? Depois da K2 é o Aconcagua, que é 2 quilômetros. Ó, 2 quilômetros não, 8 quilômetros. Você pode me dizer qual é depois do... Só um pouquinho. Lívia, não é 8 quilômetros, são 6 quilômetros, Aconcagua, 6 quilômetros, 961 metros. O Aconcagua, tá? Depois do Aconcagua é o McKinley, aquele, que é 6 quilômetros, 194 metros, ó. Nicole, qual é a tua dúvida? Eu tô com dúvida depois de MC Kinley. O último é o Alpamayo, que é 5 quilômetros, 947 metros. Tá? Conseguiram pegar? Ô tia, qual é depois do K2? Depois do K2 é o Aconcagua. Tá. Oi, Sara. Agora eu entendi. Agora Agora eu entendi. Eu acho que é assim. Eu acho que é assim, ó. Por exemplo, do Everest. Os metros são 8.848. Aí eu pego o 8 e boto nos quilômetros. isso.
E o resto que sobrou, que é 848, eu boto nos metros. Isso aí. Perfeito. Oi, Jennifer. Duas dúvidas. A primeira são os metros das montanhas e o nome a partir do Everest. Tá, olha só. Quando a gente viu ali na página 34, a gente viu 8.961 metros, tá? Esse é o total. A gente vai separar o que quilômetro para um lado e o que sobrou de metro para o outro, tá? Que nem a Sara falou para nós, tá? Então, o primeiro número daqueles metros ali vai ser sempre o quilômetro e os outros 3 vão ser sempre os metros que sobram, tá? A tia vai repetir os nomes, ó. O primeiro é o Everest, o segundo é o K2, depois é o Aconcagua, depois é aquele McKinley, e o último é o Alpamayo. Ó, eu vou falar os quilômetros de todos, assim, na sequência de cima para baixo, tá? Só os quilômetros. Primeiro é 8. O Everest é 8. O K2 é 8. O Aconcagua é 6. O McKinley é 6. E o Alpamayo é 5. Agora eu vou falar os metros, tá? O Everest, 848. O K2, 611. O Aconcagua, 961. O McKinley, 194. E o Alpamayo, 947. Pode ir no banheiro, Sara. Conseguiu? Alguém ainda ficou com alguma dúvida nessa letra C? Não? Tá. Então, a gente vai ali para baixo na página 35. Tá? Então, ali diz assim, medir com o quê? Tá? E aí diz para nós, observe quantos objetos diferentes usamos para medir diversas coisas. Então, a gente usa coisas para medir o peso, coisas para medir o tamanho. Nós temos também coisas para medir temperatura, né? Que são os termômetros. A gente também pode fazer medida em tamanho de colheres e de xícaras, né? Sempre quando tem uma receita mesmo, a gente acaba usando as colheres e as xícaras, né? Estamos no 35, é isso? Oi, Sara. Prof, também aquela temperatura tipo do forno, essas coisas? Também tem um termômetro específico para comida, para forno, tá? Então, a gente tem as balanças para medir o peso. A gente pode medir os líquidos em litros, né? Que a gente já viu. A gente pode medir o comprimento, o tamanho das coisas com uma fita métrica, com uma trena. As temperaturas com termômetro. A gente mede as horas com relógio, né? E as receitas, principalmente, a gente mede com os tamanhos das colheres e das xícaras, tá? Então, a gente vai lá para a página 36.
Lá na página 36 diz assim: você conhece todos os objetos das imagens da página anterior? Não? Então coloquem sim ou não. Oi, Luiz. Pode responder o segundo pontinho? Não sei se está certo. Pode. Mas só para ver se está certo. Então responde. Tá. Sabe para que eles servem? Para medir. Isso, para medir, né? Cada um tipo de medida, mas é tudo para medir. Ô, tia, qual é aquele item ali que é o 5, aquele gigante que tá no meio da rua? É um termômetro para medir a temperatura do dia. Oi, Yasmin. Posso falar o que eu coloquei no segundo pontinho? Pode. Eu coloquei para medir litros, centímetros, temperaturas e etc. Ótimo, bem completo. Isso aí. Ô, tia, eu caí. Onde é que vocês estão? Na 36. Aí, Prof, oi. eu posso responder depois lá um? Tá. Aí diz assim, ó. Você reparou que as imagens 7, a imagem 7 há 2 tamanhos de xícaras e a imagem 8 há 2 tamanhos de colheres? Em receitas culinárias, a xícara maior é chamada de xícara de chá. E a menor, xícara de cafezinho. A colher maior é chamada de colher de sopa, que a gente usa para comer sopa. E a menor, de chá, que é uma bem pequenininha que tem. Tá? Então, é essas medidas que a gente usa lá nas receitas, né? E aí, embaixo, tá pedindo para a gente observar os objetos que tem na página anterior, recortar esses quadradinhos daqui, ó, e colocar. Então, cada um tem uma explicação. Então, Tia, deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, aquele dali, a fita métrica. A fita métrica ali, que é o númerozinho 1. Eu vou pegar o que está escrito, a coisa para que serve a fita métrica e colar no númerozinho 1. Isso. Tá. Isso aí. Oi, Sara. Prof, peraí. Quer medir uma pessoa, né? Isso, a altura de uma pessoa. Prof, só uma coisa, só para chutar mesmo. Nossa aula vai até as 15h40? Tia, Oi, Mariana. posso falar a resposta da 1? Pode. Aí, medir o tempo, eu não sei se é esse aqui o 5. Eu tô em dúvida entre o 5. O 5 não. O 5? É. Não, o 5 é uma temperatura. Temperatura do quê que é o 5? Ah, tá. Pode ser a temperatura de uma pessoa? De uma pessoa? A pessoa está encostada ali? Não. Temperatura do tempo. Do ambiente. Oi, Yasmin. Posso falar como é que ficou meu 1? Pode. 1. Medir a altura de uma pessoa. 2. Medir a quantidade de leite em milímetros. 3. Medir o peso de um alimento. 4. Comparar os pesos de 2 objetos ao mesmo tempo. 5. Medir a temperatura do ambiente. 6. Medir o tempo. 7. Medir uma pequena porção de mel. 8. Medir uma porção de farinha de trigo.
9. Medir a temperatura de uma pessoa. Confundisse só o 7 com o 8. Tá. O 7 é medir uma porção de farinha de trigo e o 8 que é medir uma porção de mel. Tá? Pode repetir. Eu posso falar a minha resposta? Pode. Que aí já repete pra ele. O meu ficou assim, ó. 1. Medir a altura de uma pessoa. 2. Medir a quantidade de leite em milímetros. Mililitros. Mililitros. 3. Medir o peso de um alimento. 4. Comparar os pesos de dois objetos ao mesmo tempo. Peraí. Tá, eu vou esperar um pouco, porque também eu tenho que colar, então. Eu já vou montando aqui, que eu tava procurando as cartas e eu já tava falando. Cinco. 6. Medir o tempo. 7. Medir uma porção de farinha de trigo. 8. Medir uma pequena porção de mel. E 9. Medir a temperatura de uma pessoa. Tá certo. Agora eu vou colar. Tá. Que eu não colei. Tia, você pode repetir? Posso. 1. Medir a altura de uma pessoa. 2. Medir a quantidade de leite em mililitros. 3. Medir o peso de um alimento. 4. Comparar o peso de dois objetos ao mesmo tempo. 5. Medir a temperatura do ambiente. 6. Medir o tempo. 7. Medir a porção de farinha de trigo. 8. Medir uma pequena porção de mel. 9. Medir a temperatura de uma pessoa. Tia, Oi. vê se tá certo não. 1. Medir a altura de uma pessoa. 2. Medir a quantidade de leite em mililitros. 3. Medir o peso de um alimento. 4. Comparar os pesos de dois objetos ao mesmo tempo. 5. Medir a temperatura do ambiente. 6. Medir o tempo. 7. Medir uma porção de farinha de trigo. 8. Medir uma pequena porção de mel. E 9. Medir a temperatura de uma pessoa. Certinho. Ô tia, posso falar o que eu botei na 1? Pode. Na primeira eu botei medir a altura de uma pessoa. Na segunda eu botei medir a quantidade de leite em mililitros. Na terceira eu botei medir o peso de um alimento. No 4 eu botei comparar os pesos de dois objetos no mesmo tempo. Na 5 eu botei medir a temperatura ambiente. Na 6 eu botei medir o tempo. Na 7 eu botei medir uma
porção de farinha, porção de mel. E na última eu botei medir a temperatura de uma pessoa. Tá certo. Certinho. Tá? Pessoal, a gente já... Oi. Chegou que é 2? A 2 é medir a quantidade de leite em mililitros. Oi, Miguel. Ali na 37, aquele ali, quais instrumentos de medida temos que usar para fazer esse bolo? Aí lá na receita, 2 colheres de sopa de manteiga, só que tem 2 tipos de colheres. Qual é a colher certa? Duas colheres de sopa, ó. É a colher de sopa. Qual é a colher de sopa? É verdade, é a maior. Putz. Não, eu já tinha marcado, eu que não me liguei. Tia. Oi. Que hora vai acabar a aula? Hoje a gente vai acabar mais cedo, porque a tia tem uma reunião. Então a gente vai acabar hoje às 15:45. Oi, Luiz. Depois da colher tem mais? Tem mais. É a terceira da primeira fila? Então, agora a gente vai ver. Tem que ver aqui as colheres, ó. Vamos lá para a página 37, então. Diz assim: leia a receita a seguir. Pessoal, abram um livro e quem puder, deixa o livro assim, para não colar ou não ter problema com a cola. Então diz assim, ó: leia a receita a seguir. 4 gemas, 2 colheres de sopa de manteiga, 30 gramas de açúcar, 200 ml de leite, 3 xícaras de chá de farinha, 24 gramas de chocolate em pó, 2 colheres de chá de fermento, 4 claros. E aí diz: misture os ingredientes na ordem. Então, primeiro vamos ir pelas linhas. Naquela primeira linha, o que a gente marca ali naquela primeira linha? Oi, João Pedro. Tia. Eu posso responder a página 38, exercício 3? Tia. Pode. Eu sei. Fala, Mariana. Tá. É de chá. Tá. E aquela jarra que tem os números. Isso. Então, a colher de chá a gente usa para medir o fermento e a jarrinha que a gente usa para medir o leite, né? Depois, na segunda linha, o que a gente tem que marcar? A colher grande e a xícara. Isso, a colher grande e a xícara. Por quê? A colher grande está falando para nós 2 colheres de sopa de manteiga e a xícara está dizendo para nós 1 xícara de chá. A gente já sabe que a xícara de chá é aquela grande. Depois, lá embaixo, o que a gente marca? A xícara grande. Lá na última linha. Xícara grande. A xícara grande. Não, a xícara grande é a segunda linha. A xícara grande está na segunda linha. Na terceira linha, o que a gente marca? A xícara Tia, tu pode repetir tudo que é pra marcar, porque eu tava botando os papelzinhos no lixo. A xícara pequena tá pedindo xícara de cafezinho? Tia. Não. Ô, tia. Não tem que marcar nada. Não tem que marcar nada? Não, Mariana. A grande, Mariana. O que a gente marca lá embaixo? Tia. A grande.
Não, gente, ó. Lá embaixo, eu já repito, Matheus. Lá embaixo. Fala aí, Yasmin. Xícara pequena. A xícara pequena não tá pedindo xícara de café. Tia. A balança. A balança. A balança? É a Qual balança. Não é a balança. O relógio? O relógio. O relógio, porque diz ali pra Ah, nós. claro, porque tá pedindo ali mistura de ingredientes, né? 35 minutos. Você tem que ficar com fogo. Oi, Senão queima. Tem que marcar. Eu fui pegar minha tesoura e eu não sei onde que a gente tá. Tá lá na página 37. Ó, a tia vai repetir. A tia vai repetir os que a gente tem que marcar, tá? Então, na primeira fila ali é a colher de chá e a jarra. Tá? Na segunda fila, a colher de sopa e a xícara grande. O quê? Na segunda fila. Onde estão? Na página 37, João. Oi, Juan. Na primeira linha para marcar o quê? Na primeira linha é a colher de chá e a jarra. A primeira linha é aquela da fita métrica. A gente marca a colher de chá e a jarra. A segunda linha, a gente marca a colher de sopa e a caneca grande, a xícara grande. Na terceira linha, a gente marca o relógio e a balança. Oi, Sara. Eu tenho uma dúvida. Não é pra marcar aquele termômetro? Não, termômetro não. Não tá falando Mas de ali temperatura. Mas ali diz, misture os ingredientes em ordem, coloque em uma forma untada e leve o forno aquecido. Tá, mas ele não fala nem a temperatura que tem que estar. Conseguiram marcar? Sim. Sim, mas eu fiquei na dúvida de um negócio aqui. O quê? Quem a gente vai ajudar? Porque elas querem colher de chá. Ah, é a colherinha que a gente usa pra medir o chá. Oi. Porque a primeira fila é a colher e a jarra? A colher e a jarra. Ah, tá. Todo mundo conseguiu pegar? Alguém ficou com dúvida? Não. Não? Então vamos lá para a página 38. Lá na página 38 diz assim em cima, ó, para a gente relembrar. Para medir o comprimento, usamos quilômetro, km, metro, m, centímetro, cm e o milímetro, mm. Para descobrir quanto algo pesa, usamos quilograma, kg, grama, g, miligrama, mg. Para marcar o tempo, podemos usar as horas, minutos e segundos. Para medir a capacidade, usamos o litro, que é o L maiúsculo, ou mililitro, que é o M minúsculo e o L maiúsculo, tá? Agora o João Pedro vai responder para nós, que ele está pedindo para a gente completar. Então, como é que fica, João? Ok. Bicicleta de sua casa. É o trabalho. Sabe por 2 quilos, 2 quilogramas,
fazer e uma régua grande de 5 centímetros. Tá. Loura tem que tomar 5 dias de 2 vezes ao dia. Maria durante 2 horas de avião na cidade de Cuiabá até a cidade de São Paulo. Renata e eu carro não, Não. Ali, ó. F, Renata encheu o tanque do carro com 40 litros. Tá? Não é mililitros. Ai, tá, eu escutei errado. Aí eu falei mililitros. Não, é litros, tá? E na A, como é que ficou a tua A, que a tia não escutou? Ficou quilômetros. Quilômetros, isso aí. Alguém quer repetir? Sim, que travou muito na hora. Oi, Rapidão, uma coisa. Por que a gente fez uma grama e uma miligrama? Ué? Grama? Não, é que tu não entendeu a piada. É que a grama da grama que fica na terra. E a miligrama como se fosse uma grama pequena. Tá, a tia vai repetir, tá? Fica assim, ó. A Lana andou 5 quilômetros km de bicicleta de sua casa até o trabalho. Camila comprou 2 quilogramas kg de bananas para fazer a torta. Raquel tem uma régua grande de 30 centímetros, cm. Laura tem que tomar 5 ml, o ml, de remédio 2 vezes ao dia. Maria viajou durante 2 horas de avião da cidade de Cuiabá até a cidade de São Paulo. Renata encheu o tanque do seu carro com 40 litros, o L, de gasolina. Oi, Sara. A D, não. A E é H. H de horas. Isso aí. Prof. Eu, né, fui dar uma olhada na outra página, na página 39, sobre o exercício de olho nas informações. E se a gente for fazer esse mês, teria que começar de quinta-feira. Por causa que o nosso mês começou na quinta-feira. Tá, a gente vai fazer depois esse, tá? Oi, Sara. Peraí. Só pra eu saber mesmo, porque eu não ouvi o que tu falou na F. É litros? Na F é litros. Ah, tá. Nicole, o que tu querias perguntar? Até que página a gente vai? Até aqui, porque a gente já terminou a aula. Todo mundo conseguiu pegar o exercício 3? Sim. Sim, a tia vai fazer a chamada. Oi, Evelyn.